Boa noite, estamos online, graças a Deus, mais uma vez nós podemos nos reunir para falar a respeito do amor de Cristo. Estamos muito felizes, hoje nós estamos, a minha mãe está aqui, o meu irmão está aqui, então hoje nós vamos aproveitar, vamos dar ele um pouco para ele falar a respeito da palavra de Deus para nós. Ele que vai trazer hoje a palavra para a gente conversar um pouco. Então nós vamos fazer um louvor, não sei se o meu filho tem alguma coisa para falar, fica à vontade. O Senhor nos ajude a andar em luz e que esses louvores eles entrem em nosso coração como uma reflexão que nos acompanhe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos por que tem mais pessoas aqui para compartilhar a tua maravilhosa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, que tem pessoas acompanhando também pela live. E nós sabemos que o Senhor cuida de cada coração. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda preparando o tempo dos nossos corações para receber essa palavra com muita alegria, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha dar crescimento, e crescimento em abundância, para que essa palavra se multiplique, Senhor, para que nós venhamos a pregar para as nações a Tua vontade, somente a Tua vontade. Abençoa a palavra, os louvores dessa noite, protege os corações de cada um aqui contra todo engano, toda seta maligna, Pai. Em nome de Jesus, faz cair por terra toda voz de engano que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Nos dá força e sustento, Pai, para andarmos em luz na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear.
assim, bem, bem maravilhoso, né? Contigo à mesa me assentarei, e hoje nós vamos ter um culto de ceia. E é interessante, e às vezes eu falo sempre para as pessoas que a nossa meta, a nossa visão, nós sempre almejamos, né, um dia nos assentar à mesa do Cristo, um dia nos assentar, o meu sonho, um dia ser servido por Cristo, ao lado de Abraão, de Moisés, de Adão, de todos esses heróis da fé que nós temos, essas pessoas que nós seguimos, né? Eu acho isso uma ideia maravilhosa, né? E aí a gente se alegra quando tem a palavra de Deus que diz para nós que essa breve e momentânea tribulação que nós estamos passando não tem nada em comparado com a glória do porvir. De nós estarmos assentados à beira, um lugar que não vai ter sol, gente, não vai ter sol, quem vai iluminar tudo é Deus. Deus vai ser a luz, e isso é maravilhoso quando a gente consegue vislumbrar essa ideia. A ideia é aquela de assim, nossa, que saudade eu tenho do céu. Como assim saudade do céu se tu nunca esteve no céu? Mas eu tenho essa vontade, uma ânsia de um dia poder estar na presença de Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus e vemos que Moisés, quando Moisés, pode ser a Patrícia, quando Moisés, a gente vê que Moisés sobe o monte, e lá em cima do monte, quando ele desce o monte de volta, ele está com o rosto resplandecido por estar diante da glória de Deus, não é nem diante de Deus, diante da glória de Deus. E nós vemos que um dia nós vamos estar perante essa glória, nós vamos estar junto com essa glória. Isso é maravilhoso. Eu quero convidar vocês para ler 1 Coríntios 11. Eu quero ler, como hoje é a ceia, eu já vou ler o capítulo da ceia, 1 Coríntios 11, no versículo 23 em diante, que diz para nós o seguinte. 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, diz para nós assim, pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, faço isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beber do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Mas se vocês tivessem o cuidado de se examinar a si mesmo, não receberiam o juízo. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Eu acho maravilhoso, e eu quis ler essa passagem hoje, antes do culto, para que enquanto a gente estiver falando a respeito da palavra de Deus, nós vá fazendo essa análise. Que nós necessitamos, na realidade. Nós fizemos uma vez por mês a ceia do Senhor. E eu canso de dizer para vocês que a ceia não era para ser feita uma vez por mês. A ceia é para ser feita todos os dias, em todos os momentos da vida da gente. É para nós estar olhando para dentro da gente em todos os momentos e se examinando, vendo o que é bom e o que é ruim. Vendo o que nós devemos fazer ou não. Quando ela diz que quem come e bebe sem conhecer o corpo do Senhor é que come e bebe para a sua própria condenação, é porque mesmo nós, às vezes, conhecendo a palavra de Deus, nós estamos fazendo as coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Então que nós possamos mudar, que nós possamos transformar o nosso viver e não só ser conhecedores da escrita, mas ser conhecedores de quem escreveu. Conhecer aquele que escreveu a palavra de Deus. Não é ser dominar a palavra, mas é dominar a palavra que é Deus. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando ele diz em João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra de Deus esteve junto conosco. E é essa palavra que nós devemos conhecer. Não adianta nós conhecermos o que está escrito dentro da Bíblia, não nos muda a nossa vida em nada. Nós precisamos viver o que está escrito. Por isso que às vezes quando eu vejo pessoas que colocam, dizem assim, nós precisamos ler a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia uma vez por ano, tu tem que ler toda a Bíblia de capa a capa. Eu digo para as pessoas, não te apega nisso.
te apega a ler uma palavra e conhecer, refletir sobre ela, conhecer sobre ela. É muito mais vantajoso tu pegar o livro de João e ler o ano inteiro e chegar no fim do ano e tu conhecer o livro de João, do que tu ler a Bíblia inteira como se fosse um romance, que não vai trazer nada para a tua vida. Então, medite na palavra dia e noite. É isso que a palavra de Deus diz para nós, quando ela fala para nós no livro de Josué, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós precisamos temer, nós ter medo de ficar longe de Deus. Nós queremos conhecer mais e mais da palavra, não do que está escrito na Bíblia, mas da palavra. A palavra viva, Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, conhecer dele. É lógico que para nós conhecermos dele, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual ao qual nós conhecemos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas em primeiro plano nós precisamos conhecer a Deus, face a face. E ansiar, como foi cantado nessa música, um dia estar sentado à mesa com o Pai, se alimentando junto com Ele, não só com Ele, com os discípulos e com todos os heróis da fé. Essa é a nossa visão. Então eu convido a vocês nessa noite, que nós possamos meditar na palavra que vai ser trazida, que ela possa tocar dentro do nosso coração e modificar o nosso ser. Uma palavra que modifique a nossa vida de uma forma que nós possamos vivê-la de verdade. Não a palavra que entra num ouvido e sai no outro, mas a palavra que entra no ouvido é a semente plantada no nosso coração e cria rio de águas que jorram para a vida eterna. Amém? Vamos fazer uma oração e assim nós louvamos mais uma vez. Querido Deus, queremos erguer a nossa oração na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por esse memorial que Tu deixou para nós poder fazer a ceia, para poder nos lembrar, Senhor, daquele sacrifício que Tu fez na cruz do Calvário, de dar o Teu corpo, de derramar o Teu sangue em favor de nós, nos livrar de todos os pecados, tirar, Senhor, de nós todo o peso. Como fala na palavra de Deus, tirar de nós o nosso jugo pesado e colocar sobre nós o Teu jugo que é leve e manso. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso de nós podermos reunir e poder falar a respeito de Ti. Obrigado, Senhor, pela paz que Tu tem colocado em nossos lares. Obrigado, Senhor, por todos os dias Tu ter feito a Tua vontade no nosso viver. Muda, Senhor, a nossa vida. Transforma, Senhor, o nosso viver. Não deixa, Senhor, que nós sejamos como os fariseus eram naquela época, conhecedores da palavra, mas que nós conhecemos a palavra de verdade, que nós possamos viver Cristo, e assim como está escrito no livro de Atos, nós viver de verdade, como cristãos verdadeiros, aqueles que seguem os caminhos de Cristo. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Não há outro igual a
Amém. Amém. Graças a Deus por louvor que nós louvamos a Deus. Eu quero convidar o pastor Goulart para estar conosco. E hoje nós vamos ouvir um pouco da palavra dele. Nós vamos dar uma segurada no nosso estudo de João, né? Aí essa semana ele que vai trazer a pregação, é Deus que vai usar, e ele sabe o que vai falar. E a semana que vem eu tenho um casamento para fazer, não vai ser aqui, vou ter que dar uma viajada. Então a semana que vem nós não vamos continuar ainda, vai ser na outra semana. Mas vai ter, vai ser outra pregação, vai ter o culto igual eu vou estar, só que eu vou estar chegando de viagem, daí eu vou estar cansado, daí vai ser outra pessoa que vai trazer a palavra para nós. A pessoa já sabe quem é. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus use a pastor Goulart, meu irmão mais novo, né? Já está chegando aos 50, mais novo. Bem mais novo. Então, que Deus abençoe e use grandemente a tua vida. Né? Fica na paz e fica à vontade, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração por ele? Eu vou pedir para Josi fazer uma oração, para que Deus opere na vida dele. Pai, chegamos na tua presença agora para te pedir, Deus, que continue aqui no nosso meio, agora no momento da palavra. Que tu use, Senhor, a vida do pastor Goulart para trazer, Senhor, a tua palavra. Que os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber o que tu tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Que essa frase não pareça clichê, mas que a gente não saia daqui hoje da mesma maneira que a gente chegou, Pai. Que a gente possa, Senhor, ser tocados pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, e que o que a gente aprender aqui hoje não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que a gente saia dispostos a meditar na tua palavra e a colocá-la em prática, Senhor, nessa semana e na nossa vida, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço por todos nós que estamos aqui, pelas pessoas que estão acompanhando pela live. Toca, Senhor, nos nossos corações. Amém. Amém. Só lembrando, o culto é interativo, tá? Então, se o pessoal da Instagram, o pessoal do Facebook querer fazer alguma pergunta, tem alguém que está olhando, e só avisando também, né, que aqui a gente, todo mundo fala. Estamos acostumados. Paz? Tá bom que nós estamos aqui, né? Quero convidar você a abrir sua Bíblia de Marcos, capítulo 10. Não é uma passagem bastante conhecida, mas eu sei que vocês estão aí numa pegada do discipulado. E não vou falar especificamente sobre discipulado, mas tem bastante a ver. Marcos 10, versículo 17 em diante, é sobre o jovem rico. Todos nós já ouvimos com certeza alguma vez algo sobre o jovem rico. Mas eu quero ler somente o versículo 17 e o versículo 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Amém. Pai, faz a tua palavra viva e fala conosco, que eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, amados, algo que sempre me intrigou, a declaração de Jesus para o jovem rico, ele dizendo: por que tu me chama bom? Não há ninguém bom a não ser um, que é Deus. Por vezes eu parei e fiquei imaginando e fiquei pensando de uma autodeclaração do Cristo, porque eu não encontro uma palavra fora mal para descrever alguém que diz que não é bom. Por que tu me chama bom? Eu não sou bom. E eu também não consigo conceber a ideia de que ele se autodeclararia alguém que não fosse bom. Não há como nós concebermos a ideia, não há como nós entendermos a possibilidade de que Cristo não fosse bom. Mas ele declara: não me chama de bom, porque não tem ninguém, a não ser um, que é Deus, que seja bom. E aí eu meditando, amados, alguns dias meditando a respeito disso,
eu parei para analisar e parei para pensar e me lembrei de quando Moisés está lá no Monte Horebe e ele chega e a sarça está ardendo em fogo e Deus olha para ele, né, o anjo que estava ali na sarça, olha para ele e diz assim: Moisés, não te achei. Tira os sapatos, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. E isso me marcou profundamente. E a palavra que o anjo traz para Moisés no monte, quando ele diz, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo, me fez entender quando Cristo diz, por que tu me chama bom? Porque bom só tem um, que é Deus. Porque lá no monte, o que a gente percebe? O monte era um lugar santo? A palavra fala, o monte santo de Deus. Mas o monte era um lugar santo? Não. O monte por si só, ele não é um lugar santo. Assim como esse lugar onde nós estamos, ou a igreja onde nós congregamos, eu congrego numa igreja diferente, né? Eu congrego lá em Sapiranga, no estado do Rio Grande do Sul. Aquele lugar onde eu vou, esse lugar aqui onde nós nos encontramos hoje, que vocês congregam, não é um lugar santo. Assim como eu, meu peito, meu coração, a minha vida não é um lugar santo. Assim como eu tenho certeza que o pastor Cláudio concorda comigo, e que todos nós aqui entendemos que nós não somos um lugar santo. Assim como o monte que Moisés estava, e é onde ele se encontra com o anjo na sarça ardente, não era um lugar santo. Mas por que o anjo diz para ele, Moisés, tira o sapato porque o lugar onde tu estás é santo? Porque o lugar não faz a presença. Amém. Mas a presença, Glória a Deus. essa faz o lugar. Amém. E quando Deus está no lugar, este lugar é santo. Amém. E o que faz esse lugar aqui santo é Deus aqui. Ele não está aqui porque esse lugar é santo, mas esse lugar é santo porque Ele está aqui. Glória a Deus. E é por isso que Cristo revela que não há ninguém santo e Ele se declara, que não há ninguém bom e Ele se declara não sendo bom. Porque a partir do momento em que nós olhamos para Gênesis e nós vemos Adão pecando, Eva pecando e sendo destituído da glória de Deus, a humanidade por si só, por inteira e completa, é destituída da glória de Deus junto com Adão. Foi perdida a completitude, né? Isso. E junto, não saia da sala, fica aí, não vá no banheiro, senão você não entende. E junto, toda a humanidade de Cristo. Porque toda a humanidade que ele tinha era passível, era possível ser corrompida tal qual a de Adão, tal qual a minha, tal qual a tua. Então ele declara, eu não sou bom, mas bom é a presença que se faz em mim. Amém. Ele declara a Cristo que ele não é bom, mas o Deus que nele habita, esse é bom. E se o Deus que nele habita é bom, ele é bom também. E é por isso que ele atua da forma boa, como ele atua na nossa vida hoje. E quando a gente se dispõe a discipular alguém, o que eu, como discipulador, ou o meu discípulo quando está comigo, ou aquela pessoa que eu estou tentando moldar a imagem de Cristo nele, precisa entender é que a imagem que precisa ser moldada nele é a imagem de Cristo, não a minha. Amém. Às vezes a gente entende discipulado, eu sei que aqui vocês não têm esse problema, porque o pastor Cláudio, meu irmão, é bastante experiente nisso. Mas às vezes a gente entende errado o que é discipular, e a gente quer que o nosso discípulo faça as nossas coisas. Quando na verdade discipular é, vou usar uma palavra, tatuar Cristo no coração das pessoas, é marcar Jesus no coração das pessoas. E a partir desse momento, quando esta presença se faz na vida dele ou dela, as coisas mudam. Amém. Porque a presença faz o lugar. É ela que faz o lugar. Deixa eu... É que nós entendemos, né? O bom é quando é completo, né?
E Deus é completo. E Cristo, enquanto homem, ele não era completo. Ele era completo antes de habitar entre nós, né? Ele sempre foi completo. Por isso que eu acho interessante que ele deixou de ser Deus e fez-se homem e deixou de ser completo. Porque bom é só Deus que é completo. No momento que eu partir dessa terra, eu vou voltar à completitude de novo, vou ser completo e vou ser bom de novo. Assim como qualquer um de nós. No momento em que nós morrermos, que foi falado aqui um pouco antes, né, que nós dizemos que no momento em que nós, essa breve momentânea situação que nós estamos passando no momento, não tem nada em comparado com a glória do porvir, porque lá nós vamos ser completos, lá nós vamos ser bons. Hoje não, hoje é o que fala para nós em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas isso ocorre por causa do que falta de bom em mim. Sim. Porque quando a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios, agora tem umas pegadas aí de pegar de dupla, né? Os caras estão criticando isso aí na internet. Vão pegar no nosso pé daqui. Quando Paulo fala aos Coríntios, e ele diz assim, ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Cara, eu não consigo entender, a não ser que seja dessa forma. A presença completando a coisa louca. Porque como é que uma coisa louca vai confundir algo sábio? Isso é impossível. A não ser que essa coisa louca seja cheia da presença. E quando nós estamos cheios da presença, aí como ele fala, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas do mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as vis e as desprezíveis. Algo desprezível como eu era. E as que não são para aniquilar as que são. Por isso que em Atos, quando eles recebem do Espírito, a primeira coisa que vem à cabeça do povo é: estão bêbados. Estão bêbados. Ana. A Ana na oração. Está bêbada. E aqui que está, quando a gente está de fato com a presença, pouco nos importa o que os outros vão pensar ou vão analisar. Porque para alguns, gente, em Florianópolis, às 6 horas da tarde, aqui perto de Florianópolis, às 6 horas da tarde a gente está se reunindo para um culto. Sabe? Isso é louco. Eu vim de Gravata aí para cá para 6 horas da tarde participar de um culto. Eu podia estar numa pizzaria. Né? Ou de manhã também fui participar de um outro culto. Mania de crente, participar de culto. Mas essas coisas são assim porque a presença e faz com que nós nos desimportemos, digamos assim, com as coisas, né? Agora, quando a gente olha para João 17 e a gente ouve quando ele começa a falar a respeito de uma unidade. A unidade é a presença de Deus. E como a gente vai participar da ceia hoje, e a ceia fala a respeito de corpo, e a gente precisa entender que nós somos um corpo, e que nós fizemos parte de um corpo, e quando a gente não discerne o corpo, a gente não discerne porque a gente não entende que nós somos um corpo, assim como lá em Coríntios havia aquela disputa entre eles, aquelas brigas entre eles. Por quê? Porque naquele lugar não havia presença. E aí não se faziam um, como João 17 nos fala, que eles possam ser um. Isso é foto da presença. A gente vê uma foto, um retrato extraordinário da presença, quando a gente entende que nós temos que ser um de uma forma, da mesma forma como ele e o Pai o são um, apesar de ele estar incompleto, apesar de ele estar aqui, apesar dele não ser bom por faltar nele a completude de Deus, que era o que ele tinha quando estava no céu, ele se fazia da presença. A presença estava nele. E se ela estiver em mim, eu serei um contigo. E nós seremos um com ele. Assim como ele e o Pai são um. Para que eles sejam um em nós. Gente, é uma unidade complexa de entender. Que eles sejam um como eu e tu somos um. Para que nós sejamos um nele. É uma unidade de 4. 4 pessoas fazendo um. Só a presença de Deus faz isso na minha vida e na tua vida. Eu sei que nós não somos muito acostumados, eu também não, com a ideia do repete, né? Repete comigo. Eu não sou muito assim também. Mas pensa, repete na tua mente, meu amado, assim, ó, o lugar não faz a presença.
Ele não está aqui por mim ou por ti. Ele está aqui e por isso eu estou aqui. Eu estou aqui por causa dele e não ele está aqui por causa de mim. Esta presença muda tudo o que tiver que mudar na vida de cada um de nós. E nós somos abençoados quando nós entendemos que é a presença dele em nós que faz o lugar. Interessante, né? Agora no início do culto nós lemos a respeito da ceia, o versículo da ceia, que a gente usa esses versículos, né, de Coríntios 11, do 23 em diante, nós usamos para falar a respeito da ceia, e aquilo ali, Deus não está, Paulo não está instituindo a ceia, Paulo está repreendendo os caras. Se a gente lê uns versículos anteriores, ali ele diz para nós assim, o que vocês estão fazendo é qualquer coisa menos a ceia do Senhor, porque vocês não estão se reunindo para discernir o corpo de Cristo, vocês não estão se reunindo para conversar a respeito de Cristo, ao contrário, vocês estão vindo da igreja para comer. Quer dizer, tu vem, traz a tua comida, eu venho, trago a minha comida, a gente se reúne, eu como a minha comida, tu come a tua comida e vão todo mundo embora. Isso quando alguém tinha comida. Quando tinha. Porque aí uns não tinham. O que vocês estão fazendo? Vocês comem a comida de vocês, vocês bebem o vinho de vocês, vocês saem bêbados daqui e as pessoas que não têm o que comer saem com fome. Isso é cristianismo de forma alguma. É isso que ele está falando. Gente, eu me arrepio só de pensar. Ele está repreendendo a igreja, porque o conhecido do Senhor é outra coisa. O que o Senhor me ensinou. Não é isso que vocês estão fazendo. Que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice e abençoou cada um de vocês. E aí você se examina a si mesmo e muda o seu pensamento. Para de pensar em você e começa a pensar no seu próximo. Ah, mas o próximo faz tal coisa errada. E aí, tu está aqui para julgar? Não, tu está aqui para amar. Tu está aqui para levar Cristo para ele. Tu está aqui para discipular ele. Tu não está aqui para condenar a pessoa. Ah, mas ele está fazendo tal coisa. E o problema é teu? Ele está fazendo alguma coisa com o que é teu? De forma alguma. Cada um toma conta de si mesmo. Ou por acaso, como diz em Tiago, tu já não é mais observador da lei, mas tu é legislador. Tu tem sido legislador ou tu tem sido juiz? Tem gente que tem sido legislador, tem gente que tem sido juiz. Agora ninguém quer ser observador da lei. Eu sou observador da lei. A palavra que é dita por Deus tem que me machucar. Por isso que ele diz no 28, examine-se o homem a si mesmo, porque aquele que examina, Deus vai ser julgado por Deus e não vai ser condenado pelo mundo. É isso? Tu quer o quê? Tu quer ser condenado pelo mundo ou tu quer ser julgado por Deus? Eu quero ser julgado por Deus. É o que Davi diz, né? Prefiro um dia na tua presença do que 1000 fora dele. E onde é que nós temos buscado? O que tem sido o nosso Deus? Né? Mas não, desculpa. Segue a presença. E sabe, hoje de manhã, quando nós estávamos participando do culto ali em, como é que é o nome da cidade? Itapema. Fantástico, fantástico, uma pregação fantástica da pastora que estava pregando lá na igreja. E ela fez um comentário interessante. Na verdade, quem falou foi o pastor Tom falou isso que eu vou comentar com vocês agora. Ele fala assim, ó, talvez eu e você, a gente diga assim, bah, pastor Cláudio, mas é que eu estou passando por uma fase, passando por um momento na minha vida em que eu não estou podendo fazer isso aí que tu está dizendo que é para fazer. Em relação à ceia, de eu vir, de eu participar, de eu cuidar do outro, de eu repartir com o outro, porque é isso que Paulo está dizendo, ó, o que eu aprendi do Senhor é isso, reparta. O cara não tem, eu tenho, não dá para ele, reparte com ele. Talvez eu esteja passando por um momento que não é favorável para isso. Ou seja ele financeiro, ou talvez eu esteja passando por um momento emocional que não seja compatível com a ideia de eu poder repartir com o Vinícius, ou de eu poder repartir com o Ivan, com o Felipe, com os demais que estão aqui, que eu não vou me lembrar o nome de todos. Sabe, talvez não esteja nessa situação, eu não estou bem para isso. Que nem de vez em quando eu digo para minha esposa, quando eu chego em casa meio estressado do trabalho, e eu vou tomar meu banho, vou descansar, e ela vem para nós conversarmos como nós costumamos fazer. E eu digo para ela assim, hoje eu não sou uma boa companhia. E ela vai. Ela deixa lá, eu ficar na minha caixa do nada, até que eu consiga me recuperar de tudo aquilo que eu enfrentei durante o dia, de todo o meu estresse durante o dia, para que eu volte a ser uma boa companhia. A gente pode passar por isso, ok, perfeito. Então talvez hoje eu não seja uma boa companhia. E aí o que a gente não percebe? Que como é que começa
a ordem da ceia, o Senhor, e é isso que fala o pastor Tom lá no culto hoje de manhã, na noite em que foi traído. Cara, não é um bom momento ser traído. Descobrir que vai ser traído, ou saber que vai ser traído, ou descobrir que foi traído há pouco tempo. Eu não seria uma boa companhia para ti nesse exato momento. E por que ele é? Na noite em que ele descobre que foi traído, ele reparte o pão. E ainda tem que cuidar. Mas aí o que a gente não entende? O que a gente não entende é que há pouco tempo ele diz, não me chama de bom porque eu não sou bom. Mas aqui demonstra toda essa bondade justamente por causa da presença nele. A presença que tem nele é que faz com que ele, apesar deste momento, deste sofrimento, da descoberta da traição, do sofrimento da traição de Judas e de todos os outros, ele reparte. Então, porque eu não sou boa companhia no momento em que eu chego do escritório estressado por causa de algo que aconteceu, eu posso falar tranquilo porque eu estou falando de mim. É falta da presença. Porque eu estou com falta da presença. Porque se eu tivesse com a presença do Espírito Santo de Deus em mim, se eu tivesse com a presença de Deus em mim, abundante como ela deve ser todo o tempo, como o pastor Cláudio fala aqui, que nós vimos participar da ceia, seja comendo e bebendo do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, nos examinando diariamente, eu seria uma boa companhia, apesar de tudo aquilo que aconteceu lá na rua. Eu me lembro de um dia que eu estava no trânsito lá em Gravataí, na cidade onde eu moro, e eu parei o carro na sinaleira e um senhorzinho com uma D10, uma caminhoneta daquelas forte, ferro puro, bateu no meu carro, destruiu o meu carro, não arranhou a tinta, rapaz, do carro do cara. E eu ali sentado no volante, sentado no banco, no cockpit, no volante do meu carro, naquele momento eu orei, Senhor, me ajuda a dar um bom testemunho. Sabe, amados, quando a gente clama pela presença, no lugar onde nós estivermos, passando o problema que nós estivermos, a presença vai nos abençoar, a presença do Espírito Santo vai nos abençoar, a presença de Jesus vai nos abençoar, Deus conosco vai nos abençoar. E nós vamos conseguir ali demonstrar o amor de Deus, porque é isso que é fazer discipulado. É demonstrar o amor de Deus para a pessoa que está andando comigo, ou que está olhando para mim. Hoje está em voga as palavras mentoria, está em voga as palavras modelar, né? Vou modelar nele. Então é isso, amado. Se alguém vai modelar em ti, que modele em ti a presença do Espírito Santo que está em ti. Porque se for modelar o que eu sou, meu Deus do céu, eu vou criar mais um monstro por aí. Porque é isso que eu sou, não sou bom. Não há nada de bom em mim. O que há de bom em mim, e aí eu gosto do que o pastor Paulo fala sempre, que se eu fiz alguma coisa boa foi Deus e o que eu não fiz fui eu, e a maior parte do que a gente faz acaba não sendo bom. Né? E aí a gente olha, e eu meio que vou me encerrando, mano, por aqui, porque quando Jesus encontra, ou ele está lá e trazem para ele a mulher adúltera, todos largam a mulher, todos ali reunidos em volta, começam a acusá-la, dizendo que ela foi pega no momento de adultério pela lei de Moisés, ela tinha de ser apedrejada, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada, e ele fala, quem tiver sem pecado, joga a primeira pedra. Quem não tem pecado, joga. E a palavra fala que eles começaram a levantar, ou sair um a um, a começar pelos mais velhos. Foram embora. Os mais velhos normalmente são mais maduros. Foram embora, um a um. Ficaram ali só ele e a mulher. A mulher e ele que continuavam ali de pé. E é muito interessante, muito marcante isso que Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém, Senhor. E ele fala, eu também não te condeno. E sabe o que me marca quando Jesus diz para ela, eu também não te condeno? Ele podia jogar pedra. Ele era o único daquele grupo que podia jogar pedra. E ele que podia jogar pedra, ele dizia, eu não vou fazer isso. Eu não vou te condenar.
Porque ele era cheio da presença de Deus, ele era cheio da presença do Espírito Santo. Ele se olha numa... Embora seja muito difícil eu e você conseguirmos encontrar numa situação dessas, mas ele se olha numa situação de superioridade. E aí, como a gente já vai pedir, não, a gente faz uma mistura e pega a Bíblia toda, né? A gente já vai para outra palavra que diz assim, ó, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E esse é o sentimento que eu e você precisamos ter. A gente nem precisa ter o mesmo pensamento, mas esse sentimento a gente tem que ter. Não querer ser mais do que nós somos. Aí nós vamos estar cheios da presença. A palavra também fala, né? Não tentem parecer mais do que vocês são. Porque normalmente a gente dá tudo no água, né? Quando a gente tenta se demonstrar o santarrão, ou demonstrar o que nós não somos, ou colocamos pessoas no lugar que essas pessoas não merecem, não devem, não podem estar. Então, que a gente possa estar, durante os nossos dias, a nossa vida, buscando a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Porque é isso que vai fazer de nossas vidas vidas diferentes. Vidas que valham a pena. E aí a gente vai chegar lá no final e vai dizer, Senhor, valeu a pena. Péssimo para cantar. Mas vamos chegar lá e vamos dizer, ó, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena sofrer por tudo isso. Aí uma coisa que a pastora fala lá no culto hoje de manhã, passar pelo deserto é terrível. É terrível. E nós todos passamos pelos nossos desertos. Areia, que nem aqui vocês não têm tanto isso, nas nossas praias lindas e fantásticas lá do Rio Grande do Sul, tipo Cidreira, por exemplo, Real. Rapaz, dá aquele vento sul e aquela areia vem e bate nas pernas do cara, parece que vai rasgar. O deserto é assim. A areia bate nas pernas quando dá aquela tempestade que parece que vai rasgar. Se come um monte de areia lá. Mas é de lá que a gente consegue extrair o profundo louvor e adoração a Deus. É desse lugar, nesse lugar, que nós conseguimos nos colocar na presença. E às vezes acaba acontecendo essas coisas na minha vida, de eu precisar enfrentar desertos, porque Deus, soberano da forma como é, entende, esse cara precisa de um deserto para se aproximar de mim. Porque é só assim que ele busca a minha presença. E quanto o povo de Israel não sofreu para poder buscar a presença de Deus, para poder querer estar na presença de Deus. Buscava, alcançava, caía em pecado, sofria. Sofria, buscava, alcançava, caía em pecado, sofria. E a gente parece que vive esse ciclo também. E os nossos desertos são isso, são frutos do nosso pecado, mas o nosso pecado é fruto do nosso afastamento de Deus. É óbvio que nós somos pecadores, não deixaremos de ser nunca, salvo no dia do fim, porque Ele promete para nós que Ele vai nos aperfeiçoar até o dia de Cristo, então nós vamos ser aperfeiçoados cada dia das nossas vidas, mas precisamos disso, buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Amém. Amém. Eu só tentando achar Amém. Eu acho interessante que às vezes foi bom ser castigado para que eu aprendesse os teus decretos. Fala para mim no Salmo 119, versículo 71 e 75, fala para nós: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e por tua fidelidade tu me castigaste. Então o deserto, né, nós somos muitas vezes castigados por Deus para que nós possamos nos encontrar com Ele, porque nós estamos afastados. Né, aquilo que eu falo, o bem que eu quero fazer, que fala em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o mal que eu não quero e não consigo fazer o bem que eu faço, já não sou mais eu quem faz, mas é o mal que habita em mim, ou seja, a carne que habita em mim. Por isso eu não sou bom, porque eu sou de carne, né? Jesus Cristo falando, eu não sou completo ainda. Quando voltar ao reino dos céus eu vou ser completo, e assim eu vou ser bom novamente, e nós temos essa oportunidade. E quando o Pito falou a respeito do que a gente diz, que se nós fôssemos completos de Deus, estivéssemos cheios de Deus, nós mudaríamos e seríamos sempre uma boa presença, mas também Ele nos dá a brecha dizendo para nós: irai-vos, né? Mas não pequeis. Nós temos condição somos seres humanos, então nós temos Deus, muitas vezes na vida da gente nós nos iramos, muitas vezes na vida da gente, vamos lá, se o cara me bateu e eu ficar bravo com o cara, Deus me dá a oportunidade de ficar bravo com o cara, Ele só não me dá a oportunidade de chegar lá e brigar com o cara, mas eu posso ficar bravo, né? Então, aí Ele diz que
levar cativo todos os pensamentos. Então essas coisas ruins que acontecem na vida da gente, já não existe mais condenação, que fala em Romanos 8. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, nós somos cheios de Cristo, nós somos pessoas diferentes. Nós falamos na quarta-feira um pouquinho a respeito de doenças, né? Como as doenças do século, aí, como é que é, Cássio, o nome? Depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. No momento que nós, não estou falando de a doença física, nós temos que tratar, foi falado isso na quarta-feira, mas muitas vezes, até pela falta de intimidade com Deus, nos leva a gente nós nos afastamos de Deus. E vamos lá, é a mesma coisa com o telefone, né? Se o telefone, nós tirarmos a bateria do telefone, ele não vai funcionar. Então, no momento em que nós tiramos a nossa bateria, porque nós somos criação de Deus, e Deus nos fez, e se nós estivermos conectados a Ele, nós vamos estar sempre cheios. Agora, no momento que nós não estivermos conectados a Ele, vamos lá, como é que eu vou encher um copo d'água se eu fecho a torneira? Se eu fechar a torneira, né? A torneira que está sempre derramando, se eu deixar a torneira correndo, a água não vai ficar parada, a água vai subir e vai transbordar. E o que é o transbordar? Nós vamos discipular as pessoas. Ou seja, eu sou tão cheio de Deus que não cabe mais dentro de mim. E eu começo a falar para as pessoas. Vamos lá, eu começo a falar para as pessoas e não julgar as pessoas. Não sou ninguém para julgar. Deus é alguém que pode julgar. E mesmo assim, como ele falou aqui na palavra, que dentre os acusadores? Não tem. Eu também não te condeno. É isso que nós temos que olhar para as pessoas dessa forma. Nós temos que amar as pessoas. Ah, mas Deus não gosta de pecado. Então, vai não pecar mais. Tira a primeira pedra se tu não tem pecado. Entende, gente? É isso. Ninguém, nenhum de nós. Fala Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então eu não tenho condição de dizer para alguém: tu não tens salvação porque tu faz tal pecado. Aí eu gosto sempre de fazer uma pergunta quando a gente faz evangelismo, né? Eu gosto de evangelismo em praça ou na rua. Tu começa a conversar para a pessoa e diz assim: tu acha que tu alcança Deus? Tu acha que tu consegue ser salvo? O cara diz: ah, cara, eu não mato, eu não peco. Ele diz assim: para a gente chegar na presença de Deus só existe uma forma: não pecar. Tu já mentiu alguma vez? O cara: já. Então tu não pode mais. Tu já tomou o nome de Deus em vão? Já. Então tu não pode chegar mais na presença de Deus. Tu já tu já não guardou o sábado? Vamos lá, me ajuda nos mandamentos aí. Tu já desejou alguma coisa de alguém? Tu já desonrou a tua esposa? Tu já... que às vezes a gente diz assim: ah, a Bíblia diz não matarás. Mas a Bíblia fala não matarás. Eu vou mais adiante. Se tu falar mal do teu irmão, tu está matando o teu irmão. Tu já falou mal de alguém? Tu vai para o céu? Gente, quem tem pecado não vai para o céu. Então, nenhum de nós. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sou salvo não porque eu tenho mérito, eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar salvação. Então não existe, manos, eu quero dizer para vocês o seguinte: não existe pecadinho, não existe pecadão. Se tu é pecador, tu vai para o inferno. Se tu não é pecador, tu vai para o céu. Quem aqui não é pecador, levanta a mão. Ixi! Oh, glória a Deus! Lá. Tá certo. Tá certo. A Joana também levantou. A Joana me acordou e levantou as mãos. Então assim, gente, não deixa de ser. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, estamos destituídos e não temos condição de chegar diante da presença de Deus. Mas por isso que nós nos reunimos todos os meses e rememoramos isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Comemos do cálice, comemos do corpo e bebemos do cálice da aliança, que foi por intermédio deles que nós alcançamos salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, alguém lê para mim no Instagram, alguém falou alguma coisa ali, gente? Porque a gente diz que as pessoas podem falar, mas aí a pessoa fala e a gente não lê. Faz não. A Emanuele falou:
Nós pecamos, mas não fazemos do pecado um hábito. Nos arrependemos, pedimos perdão para Deus. Ele nos perdoa. Amém. Enquanto nós não temos... Eu estava conversando com um A colega de Emanuele trabalho. conhece, ela de Gravataí. do Zé Carlos. Isso. Nós estávamos conversando com um colega de trabalho agora esses dias lá na firma. Sexta-feira, eu acho. E aí nós estávamos falando justamente sobre isso. Um disse, eu não acredito que Deus vá condenar para o inferno alguém que trata as pessoas bem, que ajuda, que dá comida, sabe? Toda e qualquer obra social ou benevolência que a gente possa fazer na face da terra. Eu disse assim, olha, cara, me lembro sempre de uma história que o pastor Joyce contava, o cara do frango frito. Lembra? Uhum. Então o cara ele vai comprar uns frango frito num restaurante e aí ele sai com a sacola de frango frito, isso acontece nos Estados Unidos, sai com a sacola de frango frito, quando ele chega num determinado lugar para onde ele foi, que ele abre a sacola tá cheia de dinheiro. O cara entregou lá na loja do frango frito a sacola errada. Entregou a sacola da féria do dia. E ele volta lá na loja do frango frito e entrega. O cara, tu me entregou a sacola errada. Tu me deu a sacola com o dinheiro. E o cara disse, cara, pelo amor de Deus, deixa eu chamar o jornal aqui, porque a gente precisa botar isso no jornal, cara. Tu entregou aqui 20 mil reais pra mim de volta. E o cara disse assim, não, por favor, não faz isso. Porque a mulher que tá comigo não é a minha. Puta que pariu. Não, mas é a expressão, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, sabe? Aquilo que vem de dentro, assim, que desgraça, cara. Falou de novo. Falou de novo. Então, sabe? Tipo, eu ajudo todo mundo na rua, mas eu tô traindo a minha mulher? Entendeu? Aí ele me pergunta, tá, mas e se o cara se arrepender? Aí é graça. Aí já não é mais tudo que ele fez, né? E aonde o Tiago diz para nós, né, aonde a gente, que tu cumpra todos os mandamentos e cair num só, tu é culpado de todos. A Emanuele disse de novo que se a gente se arrepender e pedir perdão, Deus é fiel para nos perdoar. Amém. Então é isso, gente. Diga. Não, e que bom. Que bom que ele é o problema assim, como ela falou na primeira vez, enquanto nós vivemos, não vivermos em pecado. O problema é vivermos em pecado. O problema é nós reconhecer que nós somos errados e continuar nesse erro. Esse é o grande problema. Mas se nós erramos, nós caímos, isso é do homem. Nós somos humanos e nós estamos propensos a cair. Tenha vontade. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus de verdade, ele revela o pecado que há em nós quando nós pecamos. E aí vem o arrependimento mesmo do coração. Quando nós aceitamos mesmo o Espírito Santo de nós, pelo menos comigo acontece isso. E eu na hora eu vejo e na hora eu digo a Deus, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz? É o que Pedro fala, é o que Pedro faz, né? Quando ele nega a terceira vez que o galo canta e toca a sirene lá, na realidade, né? Que a gente mas isso é para outro assunto. Isso é questão teológica. Então aí quando ele toca, o galo canta, que ele cantou, quando ele negou a terceira vez e o galo cantou, supostamente, que a palavra, eu imagino, gente, eu quero dizer para vocês assim que eu já disse para vocês que eu sou um cara que sou viajante, assim, eu gosto muito de vislumbrar. Eu imagino ele, quando ele nega a terceira vez, o galo canta, ele olha para Cristo e Cristo olha para ele e diz assim, quer dizer, ele não diz nada, né? Cristo só olha para ele e diz assim, querido. E eu acho maravilhoso que aí a gente vê na mesma proporção, né? Pedro nega 3 vezes a Cristo. E aí quando Cristo ressurge, ele pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz, te amo. Pedro, tu me ama? Te amo. E a terceira vez, Pedro, tu me ama? Ele diz, Senhor, tu sabes. É tu que sabe, não é eu. Tu que sabe todas as coisas. Eu quero me entregar a minha vida a Ti. Eu já não vivo mais, mas Tu vive em mim. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar de vida. Gente, eu quero dizer para vocês, sabe por que eu não venho para a igreja? Eu não venho para a igreja porque eu sou pecador. Cara, então não teria ninguém aqui. Todos nós somos pecadores. Vem para a igreja do jeito que tu está.
Deus te ama e Deus vai transformar a tua vida. Tu tem que estar... A igreja, a palavra de Deus diz para nós, sabe para quem que é isso aqui? Não é para ação. Nós falamos, foi 2 semanas atrás, nós falamos no culto de quarta-feira. A igreja não é para sãos, é para doentes, é para as pessoas que estão com problema, é para os pecadores, é para quem está errado. Se tiver alguém, sério gente, se tiver alguém que não tem pecado aqui, a não ser os inocentes, os inocentes, não precisa mais vir, gente. Vocês são salvos, não precisa vir. Aqui, todos nós somos pecadores, dentre todos, o principal sou eu. Eu costumo dizer que a Bíblia inteira não tem nada errado, só uma coisa, tem uma coisa errada na Bíblia, que Paulo diz que é o maior dos pecadores, é porque ele não me conheceu. Porque se ele tivesse me conhecido... É que foi até aquele tempo. Gente, de entre todos, os maiores pecadores sou eu. Então, não pense que você está em pecado e você... Deus te ama do jeito que tu está. Te entrega a Ele e Ele vai te tratando devagarzinho. Faz 30 anos que eu brigo contra 3 pecados, gente. Todos os dias eu brigo contra 3 pecados. Quando eu consigo vencer um, aparece outro. E eu consigo vencer um, aparece outro. E eu consigo vencer um, e aparece outro. E é justamente porque a gente não se gloria. Né? Isso. Se eu me glorio das minhas fraquezas. E a luta é constante. É. Então vem. A palavra de Deus diz para nós em Isaías 55, se eu não me engano, no 6, buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai o Senhor enquanto está perto. Agora sumiu a palavra. Você pode achar. Buscar o Senhor enquanto está perto. Gente, leia aí, 55. Isaías 55. É isso aí. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Me ajuda? Eu não me lembro. Buscai ao Senhor enquanto... Como é que é? pode achar. Se alguém pode achar aí para mim. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Isso? Mas é por aí. Às vezes eu lembro eu lembro do endereço, não lembro do versículo. Lembro do versículo, não lembro do endereço. Também, né, gente? Já tá os cabelos brancos, barba branca. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi maravilhoso tê-los conosco. Que essa conversa, como eu falei para vocês, que a gente possa se examinar, olhar para nossas vidas, olhar para os nossos pecados. E quando tu for olhar para alguém, se tu for abrir a boca para falar alguma coisa que desabone a pessoa ou entristeça a pessoa, a vantagem é tu ficar quieto. É muito melhor tu ficar quieto. Então, se tu tiver que condenar alguém, se tu tiver que falar mal de alguém, levanta e fala de ti mesmo. Examine-se o homem assim mesmo e assim coma do pão, beba do cálice e faça a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe, foi muito bom ter a presença de todos vocês. Obrigado pela palavra. Que a gente possa colocar em prática isso na vida, na nosso viver, que nós possamos saber que nós não somos completos, que nós não somos bons, mas nós temos a presença daquele que é bom. E essa presença que muda o nosso viver. E que nós tenhamos ela todos os dias da nossa vida, todos os dias dessa semana que vai ser e para o resto da nossa vida. Né? Vamos fazer uma oração, assim nós encerramos o culto na live e nós vamos continuar porque nós vamos fazer a ceia aqui. Então fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Felipe, faz uma oração final para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial, por essa palavra, essa mensagem que vem de encontro às nossas necessidades, Deus. Porque quem não tem essa necessidade de estar buscando a Tua presença, quem não tem a necessidade de lutar contra o pecado, é justo para estar na Tua presença, Deus. Pedimos que Teu Espírito Santo nos lembre cada dia das coisas que nós precisamos lembrar, de buscar ao Senhor, de buscar a santidade, para que possamos realmente estar mais próximos de Ti e do lugar onde estivermos esteja sendo santo por conta da Tua presença. Amém. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos abençoe esse momento de comunhão, abençoe também o retorno depois cada um para a sua casa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe. Quarta-feira às 20 horas nós estamos aqui novamente. Amém.